Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui eu trago para vocês um conteúdo que foi pedido por um membro da nossa comunidade, um inscrito aqui do canal, onde ele fez um pedido que contém dois conteúdos basicamente, mas meio que eles se interligam, sabe? Então, que seria o quê? Como eu adiciono valor real, né, dinheiro de verdade, para o meu usuário dentro do meu aplicativo e eu gerencio esse saldo dele que ele adiciona dentro do meu aplicativo. E com isso também, junto a isso, eu tenho um sistema de afiliado, onde eu posso compartilhar meu link, a pessoa adiciona um valor e o afiliado recebe uma parte desse valor adicionado pela pessoa, tá? Então, basicamente, ele quer adicionar dinheiro real no aplicativo e como se tivesse uma moeda ali dentro do aplicativo para transformar esse valor real em moeda lá dentro e a pessoa conseguir gastar ali essa moeda, tá? Então, antes de tudo, peço para que vocês não liguem para minha gripe, eu estou gripado, então o microfone está perto aqui da boca, pode ser que vocês ouçam uma respiração mais ofegante aí, algo desse tipo, tá? Então já peço que vocês ignorem, porque não tem muito o que fazer. Eu tô gripado, não tem muito o que fazer. Mas de qualquer forma, vamos pro tutorial então. Eu vou começar aqui mostrando como tá o meu fluxo para vocês, tá? Como que tá funcionando mais ou menos aqui. Só vamos lá então. Então aqui eu tenho dois painéis, tá? Eu tenho o painel do afiliado e o painel do convidado, que seria o comprador, né? Eu fiz os dois em uma página só. Os dois painéis estão nessa página aqui, aula saldo, tá? Então, como que vai funcionar? Aqui eu tenho meu painel de afiliado, beleza? Aqui ele tem o link dele, ele tem o total de vendas, o valor total de vendas e a quantia total de vendas dele e as vendas canceladas, tá? Esses daqui são números reais, mas é só para a gente ter uma noção ali de como que vai funcionar. Ele tem o link de afiliado dele aqui. Ele pode vir aqui, copiar o link dele. Vou abrir aqui uma nova página. Eu posso colar esse meu link aqui, tá? Então esse link aqui ele manda para quem ele quer convidar. A pessoa vem, faz login, claro, né? Que vai ter um cadastro e tudo mais. Mas no meu eu só coloquei um login, cujo eu tenho um usuário aqui de teste, tá? Então aqui, ó, ele é um usuário convidado, né? Só um teste mesmo. E aí, se você reparar, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não consigo dar um zoom aqui, mas se você reparar aqui na URL, a gente tem aqui, ó, o parâmetro ref e o valor dele é aula afiliado, tá? Ou seja, aqui no link de afiliado, ele já manda esse parâmetro ref aqui com o código de afiliado dele. Então, esse afiliado aqui é o Fernando Afiliado, cujo saldo tá zero, tá? Inclusive aqui, ó, a gente tem aqui o saldo dele e o nome, tá? Inclusive o saldo do Fernando afiliado aqui tá zero. Então esse aula afiliado é o código do Fernando afiliado, código de afiliado dele, tá? Ele manda essa URL com o código dele, eu acho que você já conhece, já viram, né? Manda para o convidado faz login e junto já vem esse ref aqui, que é o código do Fernando afiliado. Aqui eu tenho o Fernando convidado e a diferença entre os saldos do afiliado e do convidado aqui é que assim, o afiliado ele ganha dinheiro real, né? Então, na verdade, os dois vão ser dinheiro real, mas é mais com fim de visualização. No afiliado, o objetivo dele é compartilhar o link e ganhar dinheiro, seja de um produto ou de uma assinatura, de qualquer coisa, enfim. Então ele tem aqui o saldo dele em reais, tá? E aí aqui a gente tem o convidado, onde ele é um cliente, então a conta dele basicamente ele vai fazer compras, vai adicionar saldo aqui no caso, né? Mas enfim, ele vai ter Code Buy Coins. Code Buy Coins é uma moeda fake, né? Uma moeda fictícia que eu criei aqui para o meu aplicativo. E aqui eu já descrevo que um Code Buy Coin é igual a R$ 1, ou seja, é 1 para 1.
Um Code Buy Coin é R$1, dois Code Buy Coins é R$2, 3 e assim substantivamente. Então, um code buy coin é R$1. Então, aqui eu tenho um input, aqui eu tenho um grupo, né, de depósito, onde esse convidado, ele pode estar fazendo um depósito aqui na plataforma, aqui no meu site. Então, eu tenho aqui a quantidade de code buy coin que ele quer recarregar. Então, se ele colocar 2 code buy coins que ele quer recarregar, vai ser, no caso, R$2. Então, para mim fazer essa cobrança, eu estaria cobrando dele R$2 para adicionar dois code buy coins, né? Duas quantidades, vamos dizer assim. E aqui, ó, como eu tenho aqui esse parâmetro ref aqui do meu afiliado, ele já me traz aqui quem está indicando, né? A indicação vem do aula afiliado. Então, se eu atualizar, tirei, agora ele não indica mais. Vou colocar de volta aqui e já está aqui. Então, eu tenho aqui um grupo de depósito aqui, onde ele coloca quantos code buy coins ele quer depositar. Eu vou fazer um teste aqui. Lembrando que eu estou usando o Mercado Pago, eu vou explicar isso nessa aula ainda mais para frente para vocês. Mas eu estou usando o Mercado Pago para fazer os pagamentos, as transações aqui com o Pix mesmo. Então, eu vou gerar aqui ó, um pagamento de R$2 com o Pix no Mercado Pago, certo? Então, eu tenho aqui, vou colocar 2 Code Buy Coins, vou clicar em depositar. Tá vendo? Ele já me gera aqui pagamento de Code Buy Coin, faça o pagamento Pix para completar a inserção de saldo. E aí ele já me mostra aqui, 2 Code Buy Coins igual a R$2. Ele me dá aqui o código de copia e cola, que eu posso clicar aqui e copiar. E ele me dá aqui o QR Code já, né, que eu puxei aqui dentro de ele como imagem aqui, né, que ele vem como Base64. Tá, beleza. Então aqui se eu pagar, ele já está com as minhas credenciais de produção do Mercado Pago. Então esse é um pagamento real, eu posso estar fazendo um pagamento aqui, que ele já vai cair aqui na hora e eu já vou mostrar para vocês isso agora. Então vou abrir aqui no meu celular o meu aplicativo do banco aqui para mim pagar e mostrar para vocês como que está funcionando aqui, do jeito que eu fiz aqui para vocês. Então tá, estou abrindo aqui. Bom, aqui eu estou na conta de convidado já com o link de afiliado aqui do Fernando Afiliado, né? Então quando eu vir aqui e adicionar um valor aqui, tem que cair tanto para ele aqui o valor que ele adicionou e uma porcentagem aqui para o Fernando Afiliado. Se eu não me engano, foi 15% que eu coloquei aqui para o Fernando Afiliado. Vou explicar isso melhor daqui a pouco quando eu for mostrar ali como que está o banco de dados, né? Eu fiz bem simplificado ali o banco de dados, acredito que vocês vão conseguir entender. E vão se adaptar aí de acordo com a demanda de cada um. Mas vamos lá. Vou colocar aqui que eu quero depositar um Code Buy Coin, seria R$1. Vou colocar aqui para depositar. Gerou aqui para mim. Eu vou pagar aqui usando o meu celular. Escaneei aqui. Continuar. Colocar minha senha. E vou fazer o Pix aqui. Pronto, Pix feito. Aí já recebi aqui. Já recebi uma mensagem aqui de pagamento aprovado, que um Code Buy foram inseridos em sua conta e o botão de concluir. Pode ver que um Code Buy Coin já foi adicionado aqui. Então, vou clicar aqui em concluir. E aqui no painel do afiliado, eu já tenho 15 centavos, que a minha porcentagem é 15%, 15% de R$1, 15 centavos. Aqui eu já tenho aqui a minha receita de vendas, né? R$1 e tal. Aqui eu coloquei uma visão geral do valor total da venda. Eu não me atentei nisso, mas devia mostrar esse valor aqui, mas não tem problema. Então eu já tenho aqui, no saldo do afiliado, eu já tenho 15 centavos. Então se eu criar, por exemplo, um painel aqui para o afiliado, onde ele vai ter ali uns inputs para preencher informações, por exemplo, ele tem aqui o saldo dele de 15 centavos, certo? E aí eu tenho aqui, vamos supor que aqui eu tenho um grupo de saque. Eu coloco o valor que eu quero sacar e eu tenho um botão de saque. Quando eu clico para sacar, de acordo com o valor que ele colocou, não, não com o Mercado Pago, mas com outro gateway de pagamento, você vai fazer um Pix da conta do aplicativo, ou não sei,
para a conta desse afiliado com o valor que ele solicitou, tá? Então, basicamente é mais ou menos isso. Então, como eu fiz a compra aqui de um Code by Coin, já caiu aqui na conta do convidado, né? E já caiu a minha comissão de afiliado aqui de 15 centavos, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui como está esse fluxo. Primeiro eu vou começar mostrando aqui o meu banco de dados para vocês. Aqui no meu banco de dados eu já tenho uma tabela de pagamento aula que eu criei quando eu fiz o vídeo da aula do Mercado Pago, tá? Então, aconselho vocês a ver o vídeo também. Vou estar deixando aqui no cardzinho, se eu lembrar. Provavelmente eu vou colocar aqui. E aí eu tenho a tabela user, né? Só tenho essas duas tabelas aqui por enquanto. Tabela user, ele tem um aqui afiliado do tipo yes ou no. Você pode fazer esse gerenciamento diferente, usando option sets para permissões e acessos, mas eu usei só um yes ou no para saber se ele é afiliado ou não. Eu tenho o código de afiliado, né? Afiliado código, que vai ser o código que vai lá na ref, né? Aqui, ó, na referência, código de afiliado dele. Tem o nome, a porcentagem de ganho dele e o saldo. O saldo vai servir tanto para o afiliado quanto para o convidado, né? Porque cada um vai ter seu saldo ali. O convidado vai adicionar saldo e o afiliado vai receber comissões como saldo também. Então, bem simples, bem simplificado, na verdade, né? Para vocês aí, provavelmente vocês vão fazer uma tabela mais completa, de repente vocês fazem uma tabela só de comissões dos afiliados. Enfim, aqui está da forma mais simplificada possível para vocês entenderem. Aqui na tabela de pagamento aula, além dos campos que eu já tinha colocado no Mercado Pago, na aula do Mercado Pago, que é os campos que a gente tinha que ter, eu coloquei aqui o ID do afiliado para a gente salvar esse ID aqui. Eu coloquei o afiliado user, que é do tipo user mesmo, para me salvar o usuário, o afiliado mesmo do usuário, o usuário do afiliado, aliás. Eu tenho aqui o depositante, que seria o convidado, né? Cadê? Convidado aqui, seria esse Fernando convidado, eu coloquei como user mesmo também. Aqui é o depositante, user, então seria o Fernando convidado, né? E aqui, campos do Mercado Pago mesmo. Aí eu tenho aqui o valor de afiliado, onde eu já calculo o valor que o afiliado vai receber e já salvo aqui nesse pagamento. Eu salvo também a porcentagem de afiliado, porque caso eu venha aqui e altere diretamente a porcentagem do afiliado aqui na tabela user, se eu não salvasse nesse pagamento, ele ia mudar para todos os pagamentos criados com esse usuário aqui, né? Com esse afiliado. Então eu já salvo essa porcentagem para mim se eu precisar recuperar essa porcentagem e ela for diferente da porcentagem salva no user. Então eu salvo ela também. Então beleza. Agora vamos aqui no fluxo. Aqui eu tenho, além do cabeçalho, né? O cabeçalho eu tenho aqui esse grupo onde ele mostra o saldo. Para os convidados ele mostra o Code by Coin, né? Que é o meu íconezinho. E ele mostra aqui como número inteiro mesmo, porque o Code by Coin ele seria tipo créditos, então seria 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E se for afiliado, ele mostra como valor real mesmo e esconde o Code by Coin aqui, né? Então, o Code by Coin ele nasce invisível, se não for afiliado ele aparece. E aqui se for afiliado, no saldo eu mostro o saldo em real mesmo, tá? Então eu tenho um cabeçalho só. Aqui eu mostro o nome do usuário logado e aqui eu tenho um botão para deslogar. E aqui a nossa lindíssima logo nova. E aqui eu tenho dois grupos, né? Eu tenho o grupo afiliado e eu tenho o grupo convidado. O grupo afiliado só vai aparecer quando o current user afiliado is yes, ou seja, se o current user for afiliado, ele vai ficar visível. E aqui nesse grupo de convidado é o contrário. Se não é afiliado, se o current user não é afiliado, ele vai ficar visível. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como que tá aqui mais ou menos também o fluxo e tudo mais. Então vamos lá, deixa eu esconder aqui os grupos para ficar melhorzinho aqui para vocês verem, né? Então aqui eu tenho, deixa eu ver, aqui ó, tem o grupo afiliado e o convidado, né? Tem os meus dois grupos. Vamos começar aqui pelo afiliado. O afiliado ele não tem nada demais, né? Aqui eu tô pegando aqui a lista de pagamento, aulas, né? Cujo o afiliado user seja esse usuário atual e o status do pagamento seja aprovado, tá?
para me mostrar só os pagamentos aprovados. Aqui eu estou pegando a URL já com o código de afiliado dele aqui, né? Aqui eu estava puxando o Slug, que eu estava trabalhando com o Slug antes, mas agora é afiliado o código, né, no caso. Não muda nada, é esse código aqui de afiliado. E aí ele pode copiar e mandar isso para as pessoas acessar pelo link dele, pagar e ele ganhar comissões. Tá? Então, de afiliado é basicamente isso. O segredo mais está aqui no convidado. O convidado ele tem aqui esse grupo, que é o depositar, né? Então eu tenho aqui 3 grupos dentro desse depositar. O primeiro é para ele depositar, onde ele insere um valor de code by coin, né? Quantos code by coins ele quer adicionar, tipo integer mesmo. Depois que ele clica em depositar, ele vem aqui para esse outro grupo, onde eu mostro para ele o QR Code do Pix e o copia e cola, tá? E por fim, eu mostro para ele, se o pagamento for aprovado, eu já mostro para ele aqui o grupinho de pagamento aprovado, tá? Então vamos lá para o primeiro fluxo aqui, que seria o fluxo de adicionar saldo, que é o que nasce primeiro aqui, né? Então ele coloca o valor e clica em depositar. Quando ele clica em depositar, eu tenho aqui uma chamada API do Mercado Pago, né? Para criar um novo pagamento, para criar um novo Pix, basicamente. Então eu faço essa chamada para o Mercado Pago para criar um novo Pix. O valor é o input lá, Code by Coin, né? Porque ele é 1 para 1, então um Code by Coin seria R$1, basicamente. E aqui eu tenho no passo 2, eu crio um novo pagamento aula no meu banco de dados, onde eu armazeno os dados desse pagamento, né? Então eu armazeno aqui o ID do pagamento, que é o ID que vem do Mercado Pago, o status dele, que é o status que também vem do Mercado Pago, né? Do resultado do primeiro passo. Ele nasce como pendente, pending, né? O valor eu puxo do input quantidade ali, do quantidade code by coin mesmo. Afiliado ID eu puxo do parâmetro ref, né? Então eu tenho aqui o parâmetro ref e o código de afiliado. Então eu estou puxando aqui do parâmetro ref. O afiliado user eu faço uma busca pelos usuários, cujo o afiliado código é o parâmetro ref aqui, né? Ou seja, faço uma busca pelos usuários, cujo o afiliado código é igual isso aqui. Então ele já vai e pega o primeiro item, né? Ele já vai me trazer o usuário aqui, que é o afiliado, né? O depositante é o usuário logado, né? Então é o current user, que é ele que está depositando, é ele que está comprando. Aqui eu faço uma modificação no afiliado, se eu não me engano, deixa eu ver. Resultado do segundo. Não, eu faço uma modificação no pagamento. Nesse pagamento que eu acabei de criar, no próximo passo eu modifico ele aqui e eu faço o quê? Eu adiciono já o valor do afiliado, então eu pego aquele valor, pego o valor desse pagamento, vezes, vezes a porcentagem de ganho desse afiliado, do afiliado desse pagamento, e divido por 100, né? Porque a gente está calculando em porcentagem. Então, aquele que a gente testou era 15%. Então, de R$1 ele ganha 15 centavos. Então, é aqui que eu faço essa conta. Então, eu já salvo esses 15 centavos aqui no valor afiliado. E a porcentagem do afiliado eu salvo aqui também para caso eu precise recuperar ela no futuro, ela fica salva nessa tabela, tá? E aqui eu seto um state onde contém o copia e cola desse pagamento, né, desse Pix que eu criei com o Mercado Pago, contém o QR Code e contém esse pagamento aula, né, que é esse pagamento aula aqui que eu criei no passo 2. Eu mando ele para esse custom state também, eu armazeno ele aqui para eu puxar nos meus grupos ali, tá? Então, beleza. Esse foi o fluxo do depósito. Crio um Pix, crio um pagamento para salvar no meu banco de dados. Eu armazeno também o valor afiliado e a porcentagem do afiliado. E eu seto aqui o copia e cola, o QR Code e o pagamento criado no meu banco de dados. Aqui eu tenho o grupo Pix, onde eu só vou mostrar esse grupo quando o type of content dele aqui é pagamento aula, tá? E ele pega lá daquele custom state, o pagamento que eu armazenei no custom state, ou seja, esse pagamento que eu criei aqui, eu armazeno ele no meu custom state e eu puxo ele nesse grupo aqui. E aí, eu só vou mostrar esse grupo quando o QR Code não está vazio, ou seja, tem um QR Code no custom state, eu vou mostrar ele, e
o pagamento desse grupo aqui, esse pagamento que eu armazenei, o status dele não is not, não é aprovado, ou seja, ou está pendente ou está cancelado. Então, se ele está pendente e o QR Code não está vazio, significa que tem um pagamento ali, então eu vou mostrar esse grupo aqui. E aí, beleza. Então, como eu coloquei aqui que ele também só vai aparecer se o pagamento não está aprovado, quando o pagamento for aprovado, automaticamente, quando o pagamento aqui do custom state que eu armazenei, porque o meu webhook, né? Não sei se você já viu a nossa aula do Mercado Pago. O meu webhook ele recebe essas informações do Mercado Pago em tempo real. Então, quando eu pago, o webhook já recebe e ele já atualiza aqui o status do pagamento que a gente criou aqui no nosso banco de dados. Se você ainda não conhece sobre o webhook, sobre criar pagamento e tudo mais, eu te aconselho a ver essas aulas que a gente tem no canal. Eu vou tentar deixar aqui na descrição, no cardzinho aqui para vocês dar uma olhadinha. A gente tem 3 aulas sobre pagamento com o Mercado Pago, tá? Então, voltando aqui, esse grupo do Pix ele nasce invisível, só vai ficar visível quando houver um pagamento e o pagamento não for aprovado, não estiver aprovado. Então, quando eu leio o QR Code e eu pago, significa que o pagamento ele já está aprovado lá no meu banco de dados, ele já recebe isso. E aí eu faço o reverso aqui. Esse grupo aqui de pagamento aprovado com sucesso, ele só vai aparecer quando o pagamento do custom state estiver com status aprovado. Então, o pagamento do custom state status é aprovado, ele vai ficar visível. Ele nasce invisível e aqui ele fica visível. E beleza, aqui agora, no meu back-end workflow, eu tenho aqui o meu back-end dos pagamentos, onde eu consulto um pagamento, né? Então, ou seja, eu criei o pagamento. Beleza, criei o pagamento, fiz o pagamento desse QR Code, desse Pix, eu criei um Pix, fiz o pagamento desse Pix. O Mercado Pago ele já me envia aqui, né, no meu webhook, essa informação que o pedido, o pagamento, o status dele foi alterado para aprovado ou para cancelado, enfim. E aí eu já consulto esse pagamento. Quando eu recebo aqui, a próxima ação é consultar esse pagamento para eu poder pegar o status dele. E aí eu modifico esse pagamento de acordo com o ID do pagamento que vem ali para mim. Então eu faço uma busca no meu banco de dados, cujo o ID do pagamento é o ID do pagamento que vem aqui para mim, que o Mercado Pago me envia, e eu altero o status dele de acordo com o status que o Mercado Pago me informa. E aí, no resultado do terceiro passo, se o pagamento, né, se esse pagamento que o Mercado Pago me informou, o status dele é aprovado, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o saldo do depositante desse pagamento aula, vou alterar o saldo do depositante. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o saldo dele, this user saldo, né? Ou seja, o saldo do usuário, mais o valor do pagamento que ele criou ali, né? Mais o valor do pagamento que ele fez ali, do Pix que ele fez. E na próxima ação, eu faço a mesma coisa para o afiliado. Então eu pego o afiliado user, o saldo dele, mais o pagamento valor afiliado, né? Que é o valor que eu salvei ali do afiliado, que é quanto que a comissão dele, né? Também a mesma coisa, só se o pagamento for aprovado e o afiliado user não está vazio, ou seja, tem um afiliado, né? Esse pagamento ele contém um afiliado. Então, assim ficou o nosso fluxo. Recebo aqui do Mercado Pago o pagamento, consulto ele, aí eu altero esse pagamento que eu consultei, eu faço uma busca por ele lá no meu banco de dados, altero o status de acordo com o que eu recebi, eu mudo o saldo do depositante desse pagamento, para se ele for aprovado, né? Se o pagamento for aprovado, eu mudo o saldo do depositante, eu adiciono esse valor que ele colocou, né? E aqui eu mudo também o saldo do afiliado, né? Para ele adiciona a comissão dele no saldo. E ficou assim, basicamente. Eu estou tentando lembrar aqui se eu esqueci de alguma coisa, de falar alguma coisa para vocês. Eu creio que não. Então, você recebeu você que é o dono do aplicativo, por exemplo,
recebeu esse valor para sua conta, você adicionou um saldo fictício, uma moeda aqui no seu aplicativo para o convidado e para o afiliado, então você armazenou esse saldo aqui para ele. Então a gente sabe que o afiliado tem 15 centavos e o convidado tem um Code by Coin que equivale a R$ 1. Então, se em qualquer um dos dois você for fazer um saque, por exemplo, você colocar um painelzinho ali e conter o saque, você pode fazer isso também com o split, né? Tem algumas pessoas aí que já conhecem o split, né? Que na hora mesmo do pagamento você já faz essa divisão. É um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais complicado, um conteúdo para uma outra aula, né? Mas aqui a gente está considerando você criar um painel onde o próprio afiliado ou o usuário ele coloca o valor que ele quer sacar e você só faz uma chamada para fazer um saque, onde sai da sua conta e vai para a conta dele. Basicamente isso. E aí, para tirar essa dúvida de como gerenciar tipo assim, um dinheiro ali fictício dentro da sua plataforma para o seu usuário, tudo vai girar a partir do saldo do usuário. Ou seja, se eu tenho que tirar R$ 5 do usuário, eu vou tirar do saldo dele. Se eu tenho que fazer qualquer coisa, por exemplo, ele fez um saque. Esse saque, lógico que você vai criar uma tabela aqui, saque e tudo mais, mas enfim, você vai sempre atualizar isso aqui, porque é isso aqui que você tem que mostrar para ele. É isso aqui que aparece para ele aqui, no saldo dele, no saldo do afiliado. Então, se o afiliado ele fez um saque de 15 centavos, esses 15 centavos não pode aparecer mais aqui. Então, eu vou manipular sempre. Lógico, eu vou salvar numa tabela esse saque, eu vou salvar os dados do pagamento do saque, o valor que foi sacado, enfim, vou fazer todos, vou armazenar todas essas informações. Mas o principal também é você é, mexer no saldo dele, porque é o saldo dele que ele vai ver aqui na plataforma. É esse valor que você vai mostrar para ele. Então, se ele fizer um saque de 15 centavos, aqui eu teria que mostrar zero, basicamente. Eu ia mexer no saldo dele, tanto dele quanto do convidado, se precisar. Enfim, basicamente é assim que você mostra e manipula um saldo fictício aqui no seu aplicativo. Eu espero de verdade que tenha ficado bem claro para vocês essas informações que eu passei para vocês. E qualquer dúvida, já falei em diversos vídeos aqui, mas você é muito, muito bem-vindo na nossa comunidade de WhatsApp. Fica à vontade para estar lá junto com a gente, compartilhando informações dos seus aplicativos, tirando print lá, mandando para a gente dos seus aplicativos, mandando para a gente testar, que o pessoal também testa, dá um feedback para você, uma opinião. Então, cara, não perde a chance. Além disso tudo, você pode mandar dúvida lá pra gente, que a gente se ajuda. Encare a nossa comunidade como um apoio para você, sabe? Porque a gente se ajuda lá, a gente está sempre presente. Eu, quando posso, estou sempre ajudando vocês lá. Então, vocês são muito bem-vindos e o link está na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Então, fiquem à vontade para entrar. Eu vou demonstrar de novo aqui para vocês esse fluxo, tá? Vou demonstrar para vocês de novo o fluxo de adicionar saldo aqui, só para vocês verem como que ficou certinho aqui e encerrar suas dúvidas aqui. Então vou colocar aqui 2 Code Buy Coins, ou seja, como é um para um, vai ser R$ 2 basicamente. Vou gerar o Pix. Já estou com o aplicativo do banco aberto. Li o QR Code, vou fazer o pagamento aqui. Vamos lá. Tá fazendo o pagamento, já está carregando. Pagamento feito, pagamento aprovado com sucesso. Então tá vendo como a condicional funcionou? A gente colocou que aquele grupo ali do Pix, do QR Code, ele só vai aparecer quando o pagamento do que a gente armazenou lá no Custom State, o status dele não estiver aprovado. Quando tiver aprovado, a gente vai mostrar esse aqui. Perfeito? Então espero que tenha ficado claro. Aqui eu já recebi também a comissão. Já recebi a comissão aqui já recebi a comissão aqui do afiliado, tudo certinho, tudo funcionando perfeitamente. Então, galera, acho que é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai ver. Muito obrigado pelo seu apoio. Se possível, deixe o seu like. Obrigado por assistir, por comentar.
e entra na nossa comunidade que você será muito bem-vindo. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!